Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Finotti, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito de visto americano negado. Então, se você teve um visto negado aí recentemente e quer saber quanto tempo você precisa esperar para tentar novamente, se você já pode tentar novamente na sequência, se precisa esperar alguns meses, se precisa esperar mais de um ano, enfim, como que funciona tudo isso depois que você tem o seu visto negado, tá bom? Antes de começar a falar sobre o tema do vídeo aqui, gostaria de pedir, como sempre, que se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, já se inscreve, ativa o sininho, é de graça, não custa nada, e com isso você vai receber notificações aí toda vez que eu publicar um novo conteúdo aqui no canal, tá bom? E se você conhece alguém que está passando por essa situação também, de solicitação de visto, visto negado, não esquece de compartilhar o vídeo com as pessoas que você conhece, deixar o like aqui no conteúdo se você achar que meu conteúdo é interessante, para que o YouTube entenda aí que eu estou produzindo um conteúdo relevante e acabar disseminando ele aí para mais pessoas que precisam dessas informações, tá bom? Então vamos lá, pessoal, visto americano negado. Então, você foi aí, fez a sua solicitação de visto americano, passou pela entrevista e recebeu aquele temido papelzinho rosa, né, dizendo que seu visto não foi aprovado. Então, muita gente que sai da entrevista do visto com esse papelzinho rosa, com a negativa aí do visto de turismo, né, obviamente a gente fica um pouco abalado com a negativa do visto, a gente fica um pouquinho desmotivado, fica triste, porque afinal é um tempo, um gasto muito grande para fazer todo esse processo, é um dinheiro muito alto investido, né? Porque hoje aí já tá beirando os R$ 1.000 aí a solicitação de visto, US$ 180. Sem contar pessoas que pagam assessoria, outro tipo de coisa. Enfim, o processo de visto americano, ele envolve muita coisa e acaba deixando a gente muito frustrado quando a gente tem um visto negado. Eu falo a gente porque eu também já passei por isso, eu também já tive um visto negado na primeira vez que eu fiz a minha solicitação lá em 2014. Já contei essa história algumas vezes aqui no canal, tá? E muita gente tem essa dúvida. Então, você teve o visto negado hoje. Quanto tempo você precisa esperar? Posso amanhã já fazer um novo agendamento, pagar uma nova taxa e já tentar novamente? Ou devo esperar um pouco mais? As regras, na verdade, não há regras para isso, tá, gente? Você pode simplesmente sair do consulado hoje com o visto negado, entrar lá no site, pagar uma nova taxa, preencher uma nova DS, e se você conseguir um agendamento próximo, para semana que vem, você já pode estar fazendo uma nova tentativa de solicitação do visto americano. Mas não é isso que eu, pelo menos, indico para vocês fazerem, tá? Eu vou explicar tudo por quê aqui nesse vídeo. Quando a gente tem um visto negado, gente, a grande maioria das pessoas recebe aquela folhinha rosa com o motivo, né? A seção 214B, que é o motivo de que você não tem vínculos suficientes, não consegue comprovar vínculos suficientes para provar para eles que você vai viajar a turismo e vai voltar e não vai ficar por lá. Então, esse é o principal motivo das negativas de visto de todas as pessoas que a gente vê por aí, tá? E esse é um tipo de visto que ele te permite tentar novamente, como eu falei aqui no começo do vídeo. Outros tipos de negativa são negativas mais fortes e que às vezes impedem a pessoa, inclusive, de tentar novamente o visto para sempre, né? Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas, por exemplo, pessoas que já foram para os Estados Unidos e ficaram lá fora do status, pessoas que entraram lá ilegalmente, não se regularizaram, acabaram sendo deportadas. Enfim, tem várias ocasiões, várias situações em que você não pode solicitar mais o visto americano, ou às vezes você pega uma penalidade aí de 5, 10 anos sem poder tentar novamente. Porém, no geral, as pessoas que vão lá tentar o visto de turismo pela primeira vez e têm o visto negado, elas podem tentar novamente. Só que como que funciona? Esse papelzinho rosa que eles te dão, do vínculo, né? Mostra que o que você colocou lá na sua DS, todas as informações que você colocou na sua DS, não convenceram o agente consular de que você tem esses vínculos necessários para comprovar. Então, não adianta muito você sair da entrevista negada hoje e agendar uma nova entrevista para a semana que vem, sendo que nada mudou na sua vida, nada mudou no seu formulário, sendo que vai ser tudo a mesma coisa. Porque muita gente pensa que é só a sorte, né? De tipo assim, ai, caí com um agente consular lá que tava bravo, negando todo mundo. Então, vou tentar novamente. E aí a gente vê que muita gente que faz isso, óbvio que nada do que eu tô falando aqui é 100% dos casos, tá, gente? A gente tá falando numa maioria. Então, a maioria das pessoas que
tentam tirar o visto hoje, por exemplo, tem uma negativa, tenta tirar novamente daqui uma semana, vai ter outra negativa. A gente conhece aí muitas pessoas que falam, já tive o visto negado 5 vezes, nunca consigo tirar o visto americano. E isso faz com que as pessoas criem essa ideia de que o visto americano é muito difícil, é muito complexo para tirar, de que só pessoas que têm muito dinheiro, que viajam muito, conseguem tirar. E isso não é verdade, tá, gente? Inclusive o Brasil aí tem uma taxa de negação de visto bem baixa, se a gente for parar para ver. Nem é uma das maiores taxas de negação do mundo do visto americano. A gente está em torno aí agora de 18%, 18, 17% das solicitações de vistos feitas aqui no Brasil são negadas, ou seja, mais de 80% das pessoas que pedem o visto têm o visto aprovado. E por que que isso acontece, né? Justamente é aquilo que eu sempre falo em todos os meus vídeos. Gente, primeiramente, se você foi lá fazer a sua entrevista, preencheu sua DS de qualquer forma, às vezes a pessoa fala assim, cheguei no consulado e o cônsul fez 2 perguntas pra mim e meu visto foi negado. Então, quando isso acontece, geralmente por que que é? A maioria das vezes, quando a gente vai analisar a DS preenchida pelo cliente, pelo usuário, pelo solicitante lá, a gente vê que foi uma DS que não foi preenchida muito bem, que tem informações ali que estão faltando, na verdade, dados, ou que não estão muito claras, né, na DS, ou alguma coisa que foi preenchida incorreta na própria DS. A gente sabe que aí a maioria das negações são por má preenchimento da DS. Então, primeira coisa de tudo é revisar a sua DS, preencher com calma, sabe? Toma um tempo pra fazer isso. Gente, eu recebo várias perguntas na minha inbox do Instagram, até mesmo nos meus vídeos aqui do YouTube, de pessoas perguntando assim: ai, coloquei meu sobrenome com uma letra errada, preciso mesmo editar a DS? Preciso mesmo preencher outra? Precisa, gente. Qualquer informação que seja uma vírgula que esteja incorreta na sua DS, vale a pena você preencher novamente. Você vai perder um tempo aí? Vai. Mas é melhor você perder um tempo e ter mais chances do que você perder os US$ 180 que você tá pagando aí para fazer essa tentativa de solicitação de visto, né? Que é um valor bem alto. Então, não fiquem com preguiça de atualizar a DS, não fiquem achando que é um mínimo detalhe, porque se você, que é uma pessoa que está preenchendo, viu o erro e percebeu, a pessoa que está analisando essas informações, com certeza ela vai perceber. Então, a negativa de visto, a maioria das vezes é essa. Agora, se você fez uma DS preenchida, bonitinha, toda certa, toda corretinha, com todos os dados certinhos, e mesmo assim você teve o seu visto negado, o que eu indico? Eu não indico que você tente novamente logo assim na sequência, para daqui uma semana, um mês, porque você precisa que alguma coisa mude, né, na sua vida, para que você mostre ali que tem alguma diferença. Até porque toda vez que a gente tenta fazer uma solicitação de visto americano, fica registrado lá. Quando você tentar a segunda vez e você chegar lá, eles vão saber que você já tentou a primeira. Eles vão saber quando você tentou a primeira e o porquê que a sua primeira tentativa foi negada. Então, o ideal é você tentar novamente quando tiver alguma coisa diferente na sua vida. De repente você mudou de emprego, ou de repente você adquiriu algum outro bem, ou de repente, sei lá, você começou a fazer um curso, começou a estudar, ou avançou um pouquinho no estudo que você já estava tendo. Qualquer tipo de mudança que tenha na sua vida e que seja relevante é interessante. Até porque a partir da segunda tentativa, né, quando você vai tentar o visto novamente, você já teve um visto negado, existe uma pergunta lá na DS que fala assim: você já teve um visto negado anteriormente? E aí, quando você coloca que sim, habilita na DS um campo para você preencher com a justificativa do porquê o seu visto foi negado anteriormente. E esse campo, gente, é o campo principal da DS para quem está tentando um visto pela segunda vez, quem já teve uma negativa aí, seja quantas negativas foi, né? Tem gente que já tentou muitas vezes. Mas esse campo é muito importante, porque além de você explicar ali o motivo que você teve a negativa, que a maioria das pessoas é por falta de vínculos, nesse mesmo campo você pode explicar quais são as mudanças que houveram na sua vida desde a última tentativa de visto que você fez, né? E isso é muito relevante, porque quando o agente consular abre a sua DS lá no computador dele, quando você chega para fazer a entrevista, esse campo é o primeiro campo que ele vai ver. Fica aparecendo em evidência, ele vai ler essa justificativa que você vai dar e vai acabar comparando as informações aí com os dados que já tem de vocês lá
no sistema deles. Então isso ajuda muito se eles perceberem que você teve uma evolução, que você fez outras viagens de repente nesse período. Eu vou falar pra vocês um pouquinho da minha experiência, tá? Quando eu fiz a primeira tentativa de visto americano, lá em 2014, eu nunca tinha viajado para nenhum outro país. Eu trabalhava num emprego há pouquíssimo tempo, eu tinha acabado de entrar, tinha um salário bem baixo. E realmente eu preenchi a minha DS assim, sozinho na internet, sem pesquisar muita coisa. Foi uma coisa bem superficial. Fui lá, tentei o visto americano, fizeram duas perguntas pra mim, pra onde eu ia e quanto tempo eu iria ficar, e recebi o papelzinho rosa falando que meu visto tinha sido negado. Eu saí de lá muito frustrado e até perdi a vontade, né, de viajar para os Estados Unidos nessa época. Então, eu acabei desistindo e fui focar os meus esforços aí para outros lugares. Viajei para o México, viajei para outros países e deixei os Estados Unidos ali um pouquinho de lado. Quando eu tentei novamente o visto americano, que foi em 2021, a minha vida já tinha mudado muito de 2014 para 2021. Eu já tinha me formado na faculdade, coisa que em 2014 ainda não tinha. Eu já tinha um emprego um pouco melhor e eu já estava no mesmo emprego há 4 anos, então já era um vínculo maior para comprovar. Então, todas essas informações eu coloquei nesse campo de justificativa e expliquei com as minhas palavras mesmo. Falei assim: olha, desde da última vez que eu solicitei o visto, eu finalizei o meu curso superior, hoje eu já sou formado, tenho um apartamento financiado no meu nome, que ainda não tá quitado, mas estou pagando ele direitinho por aqui. Estou trabalhando no emprego já há 4 anos, o que mostra que eu tenho um vínculo aí com a empresa já de longa data, né? E expliquei tudo isso nesse campo. E esse campo é muito importante por causa disso, porque você tem a possibilidade de escrever coisas que na DS não tem campos. Muita gente pergunta pra mim assim: "Ah, tô preenchendo a DS, mas não tem um campo pra eu colocar que eu tenho um imóvel, que eu tenho um carro, que eu tenho uma moto financiada no meu nome aqui no Brasil". Enfim, esses campos realmente não existem na DS quando você vai preencher ela normalmente. Porém, quando você tá preenchendo e você já teve uma negativa e habilita esse campo, nesse campo você pode explorar aí, colocando tudo que você acha que vai ser relevante para uma análise mais detalhada da sua vida, né, das suas informações, e que vão ajudar você nessa aprovação do visto. E, gente, meu visto, da segunda vez que eu fui lá para fazer a tentativa, que eu preenchi, né, a DS dessa forma, já preenchi a DS mais detalhada, com mais atenção, seguindo vídeos até mesmo que eu encontrei aqui no próprio YouTube. E no final deu tudo certo. Tive uma entrevista muito mais completa, uma entrevista que durou aí uns 3, 4 minutos. O agente consular me fez muitas perguntas. Se vocês quiserem saber mais detalhes de como foi a minha própria entrevista, pode procurar aqui no canal que eu tenho um vídeo explicando detalhadamente como foi. Mas no final deu tudo certo, tive o visto aprovado. Então é muito importante que vocês tenham alguma mudança na vida de vocês, no contexto da sua viagem, em tudo que você está colocando ali na DS, para você fazer a solicitação do visto novamente. Por isso que eu não indico que você, logo que teve uma negativa, já tente novamente na sequência, porque as chances de você ter uma negativa na sequência novamente são muito grandes, tá? Como eu falei no começo, não é 100% dos casos que acontece isso, gente, porque a gente conta um pouquinho da sorte também, né? Tem muita gente que tenta hoje é negado, semana que vem tenta de novo, por alguma razão é aprovado. Isso acontece sim, mas não é a maioria, de longe não é a maioria dos casos, tá? Então, se você tá aí investindo seu dinheiro para fazer esse documento, tá estudando, se você tá aqui vendo esse vídeo é porque você tem interesse em fazer a coisa aí mais certinho possível para ter mais chances de dar certo, né? Então, o ideal é que você espere, segura a ansiedade aí, espera um tempinho e quando você for fazer novamente a tentativa, explique tudo que tem de diferente na sua vida desde a última vez até agora, para que fique bem claro assim e eles possam ter uma análise melhor do seu caso, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, gente. É uma coisa assim que parece muito básica, né? Mas se vocês vissem o tanto de pergunta que eu recebo a respeito desses temas que eu venho trazendo ultimamente aqui, que são temas mais básicos, são muitas dicas. Eu tô pensando, inclusive, até em fazer uma live qualquer dia desses, de perguntas e respostas, né? Inclusive, se vocês acharem interessante essa ideia da live, comenta aqui embaixo para eu saber, que eu vou tentar marcar aqui um dia pra fazer uma live com vocês, pra gente conversar ao vivo e respondendo as perguntas de vocês em tempo real também,
tá bom? Espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você conhece alguém que tá nessa mesma situação de tentar solicitar o visto novamente depois de ter negado, não esquece de compartilhar o vídeo, de deixar o seu like pro YouTube entender aí que meu conteúdo é bacana e continuar disseminando ele aí pra mais pessoas, tá bom? Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo aqui até o final e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.